Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um quadro Dicas de Estilo e hoje eu falo um pouquinho com vocês sobre a New England IPA. A queridinha do momento aí, todo mundo tá querendo fazer, querendo experimentar, querendo saber o que essa cerveja tem, o que esse subestilo de IPA aí, de American IPA tem, que tá todo mundo gostando, tá tendo uma repercussão muito grande. O mercado cervejeiro nacional aí tem se movimentado, várias cervejarias produzindo cerveja nesse estilo, uma cerveja que tem um custo de produção mais caro, custo de venda também mais, mas que de certa forma tem aí um valor agregado, tá tendo bastante sucesso, bastante venda. E como que a gente aqui, cervejeiro caseiro, pode preparar uma receita de New England IPA? Então eu vou traçar aqui alguns conceitos para vocês, alguns pontos-chave aí para vocês conseguirem fazer essa cerveja aí na casa de vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente com relação à New England IPA é que ela é uma American IPA, tá? Tem, óbvio, várias diferenças, mas originalmente ela é uma American IPA. Então, a gente pode partir de um conceito do que é uma American IPA, né? Foco em lúpulo, uma cerveja amarga e principalmente as características dos lúpulos americanos. Isso seria uma IPA. Quem não viu aqui também tem no quadro Dicas de Estilo para American IPA, dá para dar uma olhada e entender um pouco mais alguns conceitos que de repente aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou aqui em outro vídeo. Mas, numa New England IPA, qual que é o principal conceito? Isso para quem não sabe, de repente só para contextualizar um pouquinho New England IPA, por que New England IPA? Na verdade, quando a gente está falando de IPA, originalmente lá da Inglaterra, tem um estilo de IPA que é a American IPA. Ela foi modificada, tem um perfil mais limpo em termos de fermentação. A característica dos lúpulos é diferente. Em vez de ser aqueles lúpulos mais terrosos, florais que a gente pode ter lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, característica muito mais cítrica, tá? Muito resinoso também, mas principalmente cítrico. E nos Estados Unidos já tem meio que uma separação. Basicamente, a costa oeste tem um estilo de IPA, que é o clássico American IPA que a gente conhece no Brasil, mais amargas, cervejas mais limpas, mais amargas, cristalinas. Esse seria o estilo clássico da costa oeste dos Estados Unidos. E na costa nordeste, que é onde fica essa região de New England, seria esse estilo um pouco diferente que agora está chegando aqui no Brasil e fazendo esse sucesso aí, vamos dizer assim, que é essa cerveja não tão amarga, com um foco bastante pronunciado no aroma, então muito mais lúpulo, vai mais lúpulo que na outra. Ela também é uma cerveja turva, geralmente mais clara, então a gente vai entender aqui já um pouquinho sobre a utilização de ingredientes, sobre as técnicas, né, do processo em si, para a gente ter esse perfil diferenciado. Então, de uma American IPA, só que com foco total no aroma. Não que a American IPA tradicional da Costa Oeste não seja, também sempre tem esse aroma pronunciado, mas a IPA tradicional que a gente está acostumado aqui tem amargor e aroma, vamos dizer assim. E quando a gente está falando de New England IPA, é amargor e aroma. Até sairia aqui, tipo, o aroma é muito mais pronunciado. Tem a questão também, uma coisa que diferencia bastante elas, que uma é bastante turva, a New England IPA, enquanto que a American IPA já é uma cerveja cristalina, tá? Então essas são as principais diferenças. Então vamos pensar aqui, fazer um caminho aqui nos ingredientes que a gente pode utilizar para fazer, elaborar uma receita desse tipo e também nos processos, tá? Com relação a malte, o que a gente tem que pensar basicamente aqui é malte base. Nos Estados Unidos, malte pale, tá? De 2 fileiras, tradicional. Aqui no Brasil a gente pode ali, às vezes dá para inovar, misturar um pouquinho de pilsen com pale, dá para usar os dois. Se quiser fazer mais rigoroso, mais fiel ao estilo, vai com malte pale. Isso na casa de 80, 85% do grist. Brasileiro gosta, às vezes, de economizar um pouco. A gente tem aqui os maltes pilsen que são mais baratos, de repente dá para meio a meio, pilsen e pale, um pouco mais de pale. Quiser misturar um pouquinho, mas basicamente essa base de malte base aí, na casa de 80% a 85%. Malte cristal, colocar os mais claros só, nada de malte cristal muito escuro, porque a cerveja tem que ficar mais clara de uma maneira geral, só para dar um pouco mais de cor, trazer também um pouquinho desse perfil, né, de malte caramelo mais suave, então ali na casa de 5%, não mais que isso. E a gente pode complementar, que é o que vai trazer a turbidez, aí essa cremosidade para a cerveja, algo em torno de 10%, às vezes pode até um pouquinho mais que isso, do grist de aveia, tá? Então pode uma dosagem de aveia maior aí que a gente está de costume nas cervejas. Centeio também pode ser legal. Esses 2 grãos vão trazer aí essa turbidez que o estilo apresenta, que vai deixar ela interessante. Lúpulo não tem muito segredo, são os clássicos cítricos, nesse aspecto elas não mudam. O que vai mudar é basicamente o método de utilização desses lúpulos e também a quantidade, tá? Então, como a gente está com foco muito grande no aroma, o que pode fazer? Para amargor, pequena adição lá, a gente pode utilizar o First Wort Hop, porque isso
por mais que ele seja lá antes ainda da fervura, teoricamente ele tem um potencial aí maior de eficiência para trazer amargor para a cerveja, mas ele tem uma característica de ser um amargor mais suave. Então, para quem ainda não sabe, tem vídeo aqui também no canal falando dessa técnica, estudos inclusive mostrando que sensorialmente foi identificado que o amargor é mais suave, então fazer um first wort hopping para esse estilo de cerveja é bem indicado. E depois o que vai realmente caracterizar ele é o resto das adições, que teoricamente que vão trazer o IBU total e também aroma e sabor lá no final. Então adições tardias de lúpulo nos últimos 20 minutos, carga lúpulo, muito lúpulo nessa parte, tá? E depois, claro, o dry hopping também. De uma maneira geral, o dry hopping com o dobro do que você faria numa American IPA normal, tá? Pasmem, você pode estar falando aí na casa de 10 gramas por litro de lúpulo no dry hopping. Isso faz, de fato, que essa cerveja seja uma cerveja que custe mais, o custo por litro vai ser maior do que você provavelmente está acostumado a fazer, mas é essa pegada que ela tem de bastante mesmo, bastante aroma de lúpulo, então a gente tem que carregar nesse lúpulo, tá? Então é interessante, inclusive, quando a gente for fazer, na parte de amargor principalmente, mas quando eu estou falando de amargor, são adições tardias, ali falando tendo 20 minutos, não lá nos 60 minutos que a gente está acostumado, lúpulos que têm um índice de alfácido bem alto, tá? Porque senão a gente vai ter que botar muito lúpulo e depois trazer aquele aroma de grama, aquele perfil que não é muito legal quando a gente tem muito lúpulo, uma carga de lúpulo muito grande, tá? Então, fica ligado, lúpulos que sejam aromáticos, mas que tenham um índice de alfácidos alto, para mesmo a gente botando no final da fervura, a gente conseguir chegar no amargor que a gente precisa, sem ter aí uma relação tão forte, uma quantidade de lúpulo tão grande que vai fazer com que a gente possa trazer um pouco desse off-flavor. A relação BU-GU, ou seja, equilíbrio entre malte e lúpulo, também a gente vai reduzir bastante do que a gente está acostumado com as IPAs, ou seja, a gente não vai deixar ela tão amarga. Eu sugiro na casa ali de 0,5, 0,6, tá? Então, ou seja, a gente vai ter IBU mais baixo do que a gente teria com uma IPA. Ah, e outra coisa, com relação ao dry hop, eu falei na casa de 10 gramas por litro e sem hop bag. Eu já faço as minhas cervejas, os dry hops, sem hop bag, mas muita gente utiliza porque não quer os resíduos de lúpulo, etc. Geralmente a eficiência na extração dos óleos essenciais é um pouco menor quando tem o hop bag, porque o contato dos pellets ali de lúpulo acaba sendo um pouco menor, porque forma um bolo basicamente dentro daquele hop bag. Se ficar solto no líquido vai ser mais eficiente. E essa cerveja não é uma cerveja filtrada, é realmente para ficar com bastante sólido de suspensão, ela tem esse aspecto, então pode jogar o lúpulo em pellet sem utilizar o hop bag, certo? Aí vamos pensar em água, tá? Para quem de repente ajusta a água, sabe talvez que quando a gente está falando de IPA, a gente tem que priorizar aí na relação sulfatos-cloretos os sulfatos, que é o que dá aquele final mais seco, dá aquele amargor bom e realça bastante o lúpulo. Nesse caso, quando a gente está falando de uma New England também, por mais que a gente tenha o foco no lúpulo, a gente vai mudar essa relação, tá? A gente não vai querer que ela seja tão seca, que priorize esse amargor do lúpulo. A gente vai fazer a relação, em vez de ser 2:1, 3:1, 4:1, em relação sulfato com relação a cloreto, que é o comum para IPAs, a gente vai mudar isso. A gente vai fazer uma relação, eu sugiro aqui, de 1:1, tá? Então, se for ajustar a sua água com sulfatos e cloretos, que eles tenham a mesma quantidade aí de miligramas por litro. E aí a gente chega na utilização de leveduras. Para quem já ouviu falar um pouco sabe que para fazer uma New England IPA tem a famosa Kona, que vem lá da região de Vermont, onde foi que surgiu esse estilo de cerveja, e ela é muito importante para utilizar e tal. A gente já está tendo essa levedura aqui no Brasil, não está bem difundida, então vai ser um pouco difícil de encontrá-la. Daqui a pouco eu acho que vai ficar bem mais fácil, mas a dica que eu dou aqui só vou poder fazer a hora que eu achar essa Kona no mercado? Não. Para esse efeito, basta a gente utilizar aí uma levedura que seja um pouco mais esterificada do que as que a gente utiliza naturalmente para fazer as American IPAs, tá? A principal sugestão aqui seria, por exemplo, para uma American IPA seria, vamos pensar aqui em fermentos, o S05. Bem limpa, um perfil sem esterificação, que é o mais indicado. Então, para fazer uma New England, a gente pode ir para um S04, por exemplo, que já tem um pouco mais de esterificação. Fechou, dá para fazer, não vai ter problema nenhum. Óbvio, ela não vai ficar exatamente igual se você utilizar uma Kona, mas você vai conseguir um bom perfil de fermentação para chegar nesse estilo. E não tem mistério em termos de fermentação, tá? Sem segredo. A mosturação, então, falando um pouco de processo, mosturação também não. A gente está pensando aí numa cerveja com corpo médio, então pode ser infusão simples, na casa de 67 graus, sem problema. Mash out, faixa de circulação, tranquilo. Fez esse processo, resfriou o mosto, vai inocular S04 de repente, ou se tiver Kona, melhor ainda, certo? E depois
Fermentação, sem mistério, como uma American IPA normal. Maturação, mesma coisa, não precisa de muito tempo. Dry hopping. Carbonatação, 2,6, 2,7 volumes de CO2. Uma carbonatação média aí também para essa cerveja, que vai ficar excelente. Não precisa clarificar, então de repente a gente já falou aqui, muita gente gosta da dica da gelatina para utilizar no final da maturação, para deixar a cerveja cristalina. Nesse caso a gente não precisa, a gente não quer isso. Então depois que terminou ali dry hop, vai resfriar, sim, para dar uma semana mais ou menos, ali a 0 grau, para dar aquela decantada, mas fechou, pode botar no seu post-mix, botar para garrafa, o que seja, está pronta para tomar essa cerveja. Espero que realmente fique muito boa, que vocês tenham o prazer de experimentar essa cerveja. Vale a pena, eu recomendo fazer, tá? Claro que vai ser um pouco mais caro, o custo de produção dessa cerveja é um pouco maior, por causa da grande carga de lúpulo, e os lúpulos que a gente utiliza geralmente são os mais caros que a gente tem aqui no mercado, mas vale a pena, pelo menos, nem que seja um volume menor, fazer uma vez, seguir elaborar uma receita mais ou menos com base nisso que eu estou falando, ou até pegar uma receita que tenha pronta aí hoje no mercado para vocês fazerem, e você poder experimentar a sua New England IPA, inventar o seu nome aí, poder entender um pouco o que o pessoal está fazendo. E claro, sempre bom comprar alguma que esteja no estilo, que esteja vendo aí bons comentários para saber o estilo, até para você comparar a sua e ver o quão você chegou perto em termos de perfil aí, de aromas, sabores, aparência e tudo mais. Certo? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!